ver se já entramos, conferindo aqui pelo celular. Estamos ao vivo. Estamos... Olá! Vamos ver quem está chegando. Meus coleguinhas. Estamos ao vivo. Ao vivo para todo o Brasil. E aí, turma? De dia faz um solzinho, à noite começa esse geladinho. Vamos ver aqui quem já está chegando. Vou dando boa noite. Quando termina as lives, né? Sempre tem pessoal que comenta bem no finalzinho aí, na hora que eu tô aqui dando oi, dando tchau, eu não aparece para mim, só aparece depois que eu encerro a live. Então, já vou começar hoje mandando um oi, uma boa noite para Sueli Moura. Não sei se ela já está online ou não, mas eu sei que depois ela vai assistir. E eu, sempre que acaba as lives, eu vejo os recadinhos dela, mas nunca dei um oizinho para ela ao vivo. Então, já estou começando a live dando um oi, uma boa noite para a Sueli Moura, que é minha aluna lá da Casa do Caminho. Um beijo, minha linda. Obrigado por estar sempre comigo aqui nas lives. Opa, professor! Ó, agora eu vi isso. Falei no seu nome, chegou seu boa noite aqui. Tudo bom, minha linda? Boa noite, Breno, professor. Boa noite para o Manuel, meu amigão. Boa noite para a Deis, também, minha amiga. Eu sempre digo aqui da minha alegria em ter amigos, que é muito bom, né? Os amigos é que nos ajudam a nos conduzir, né? Aquele amigo de verdade, que puxa a orelha quando precisa, né? Que dá uns chacoalhão falando, amigo, acorda pra vida. Esses são os amigos bons. Os amigos que só fingem não são amigos bons. Então, a gente reconhece um bom amigo quando ele tá feliz na alegria da gente, comemora, mas quando a gente também tá pisando na bola, eles também chegam e falam, ó, tá bacana não, né? É isso aí, muito bom. Vamos ver se tem mais um zoizinho aqui para eu dar. Joane entrou. Lilian, boa noite. Um beijo, Su. Zoani, boa noite. Ideilda, minha amiga, boa noite. Azul também é minha amiga. A Su também é minha amiga. Todo mundo minha amiga. Que legal. E aí, gente, todo mundo já... Aguinha postos? Depois me contem aqui do lado se vocês estão sentindo diferença de tomar essa aguinha fluidificada aí nos nossos estudos. Eu, no começo aqui dessa quarentena, né? Eu estava comendo muita ansiedade, dormindo mal, né? Muita preocupação. E a noite que a gente faz essa fluidificação da água, que eu tomo essa aguinha, nossa, eu durmo, que é uma beleza. E durante o dia, que eu fico o dia todo trabalhando, extremamente atarefada, eu deixo a aguinha do meu lado, que eu vou completando ela até chegar no outro dia, né, da próximo estudo, e também vou tomando durante o dia, e eu sinto uma diferença enorme no meu organismo, na minha mente, né, e é muito bom. Porque quando a gente olha a água fluidificada e vai tomar, a gente já lembra de Deus, já lembra da oração, já faz essa conexão automática, né? Serve para isso também. Denise, boa noite. Denise Loureiro está sempre aqui com a gente. Sueli Lozano, boa noite, está sempre aqui. Maria José, Elza, bem-vindas. Júnia, Décio, muito bom. Pessoal, faltam 7 minutos para a gente começar a nossa live. Então, aguinha. Quem tiver o livrinho... Ó, meu de ponta cabeça. O livrinho para acompanhar. Hoje é a lição 23. Viver pela fé. Aí a gente lembra daquela musiquinha do Gil, né? Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Tem que todo dia cantar essa música, né, gente? Hoje também a gente vai falar um pouquinho do Livro dos Espíritos, vou falar um pouquinho
da questão 629 e 630, o bem e o mal, bem pouquinho, só uma pequeniníssima reflexão. E, como sempre, a gente dá aquela espiadinha no nosso Evangelho, Novo Testamento, porque todas as nossas lições do Caminho, Verdade e Vida estão pautadas em algum trechinho do Novo Testamento. Tudo bem? Vê se mais gente aqui entrou. Ângela Campos, boa noite. Pai, minha linda, boa noite. Muito bom. Ô, gente, aproveitar que tem esses 6 minutinhos para dar um recadinho aqui no comecinho da live, tá? Se vocês... eu estou montando aqui uma listinha para a gente colocar nas vibrações com os nomes, né? Então, se vocês quiserem mandar aqui no direct da página da Casa do Caminho, aparece lá com o nome de Gisele, que é a nossa linda administradora da página, mas é a gente que está olhando, tá? Então, pode colocar lá o nome. O que é importante? Se a pessoa colocar o nome e a intenção. Então, a pessoa está doente com tal doença. Nome completo, o que tem e qual doença que é, para a gente colocar na listinha das vibrações pela saúde, tá? Então, é importante que eu estou montando essas listas separadas. Eu quero oração para um desencarnado. Então, coloco o nome completo lá do desencarnado, a data que desencarnou bonitinho, porque aí a gente vai fazer uma lista separada para os desencarnados, tá bom? A gente não vai falar os nomes na live, tá? A gente só vai colocar nas intenções, nas listinhas separadinhas, que o plano espiritual já vai entender que a gente está direcionando essas vibrações e essa reunião para esses fins. Então, manda no direct lá das mensagens, tá? Eu já recebi algumas, já estão nas listas bonitinhas. E, como eu falei aqui, né, que a gente está até fazendo uma listinha separada de qual problema que é, ou se é encarnado ou desencarnado, principalmente se é encarnado ou desencarnado, tá? A gente tem que ter muito cuidado ao fazer preces e vibrações, principalmente para os desencarnados, tá bom? Por quê? Vou falar disso rapidinho antes de começar a live, tá? A gente não sabe qual é o estado que o desencarnado está lá do outro lado. Então, às vezes, se a gente começa a vibrar muito por ele, nesse sentido de chamamento, a gente acaba atraindo esse desencarnado para nossa casa, em vez de a gente ajudar ele, a gente vai atrapalhar ele, vai atrapalhar a gente também, porque nenhum dos dois vai ter paz. Então, por isso que eu digo, se tem alguém com um desencarnado, manda, a gente coloca na vibração da forma correta, para que não haja essa atração que a gente não quer que aconteça, que não vai ajudar nenhum dos lados. Tudo bem? Essa dica que eu queria dar rapidinho aqui. Então, para quem tem desencarnado em casa, a gente sabe que a saudade é grande, que a tristeza é grande, mas que a gente tem que vibrar para que esse desencarnado fique bem lá do outro lado, tá bom? Porque a gente vai se encontrar um dia, tá? Da forma natural, no tempo certo, no tempo de Deus. Então, a gente tem que levar paz para esse desencarnado, tá bom? Então, essa coisa de ficar chorando, chamando, querendo que volta, querendo que ele resolva os problemas, não é bacana, não é legal. Por isso, a gente faz essas listinhas separadas e faz a vibração da forma correta, que é para ele receber essa oração, se fortalecer lá no plano espiritual, para ele continuar a caminhada dele lá do outro lado. E nós nos fortalecemos aqui, continuar a nossa caminhada aqui. Que quando for o tempo de Deus, a hora certa, o momento em que Deus permitir, nós vamos encontrar esse ente querido novamente. Nisso que a gente tem que ter força e fé. Legal? Vamos ver mais um oizinho. Faltam 2 minutos ainda. Cristiane, Tânia Gama, Elisena, Lili, Gustavo Javier, boa noite. Léo, Leonice, Sueli, falei. Kislaine, boa noite, está sempre aqui com a gente também. Muito bom. E eu falei também no final da outra live, eu vou falar de novo, o pessoal que está aqui, que não conhece a Casa do Caminho, lá, o nosso espaço físico, né? Assim que terminar, assim que for liberado para a gente voltar, estão todos convidados, tá bom? Para ir conhecer o nosso espaço físico. Quem puder, né? Quem estiver em São Paulo, a gente está na região do Campo Limpo, ali pertinho da estrada do Campo Limpo.
E estão todos convidados a conhecer nossa casa. Que bom. E aí, gente, mais um minutinho, vamos ver quem mais chegou. Elza, já falei. Oi, Ildinha, boa noite. Vi aqui também que a Ismeia entrou. Um beijo, Meinha, meu amor. Muito bom. Falta um minutinho, hein, para a gente começar. Então, quem não pegou a aguinha, corre lá. Ó, a minha tá aqui. Aguinha boa, aguinha de Jesus, que a gente chama, né? Já expliquei aí em outras lives, depois até a gente pode explicar de novo o bem que faz essa aguinha fluidificada, né? Nossos amigos espirituais vêm aí abençoar essa aguinha para nos auxiliar. Nosso livrinho, hoje é o capítulo 23, Viver na Fé, né? Conforme diz a música do Gil, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, e não falha mesmo. Muito bom, vamos ver se mais alguém aqui entrou. Mara, boa noite, muito bem. Deu horário, 20h30. Vamos começar com o melhor da nossa live, a nossa prece inicial. Como é bom fazer prece, né, gente? Então, nesse momento é importante que a gente sente, que a gente fique numa posição confortável. Quem se sentir melhor fechando os olhos, pode fechar os olhos. Quem, às vezes, né, se sente um pouquinho, não se sente bem e ficar com os olhos fechados, pode manter os olhos abertos. O importante é o pensamento estar voltado para Deus, para o plano maior. Então, assim, nos conectando o nosso pensamento, a nossa mente, relaxando o nosso corpo, vamos respirando bem fundo, soltando o ar devagar. Mais uma vez. Solta o ar devagar. Mais uma vez, a última. Solta o ar devagar. Eita, coisa boa! E assim, já bem tranquilos, né? Vamos ligando o nosso pensamento a Deus, Criador de todas as coisas, de todos os seres. E vamos agradecer a esse Deus maravilhoso, a esse Deus que é infinita bondade e amor, por esse planeta tão maravilhoso que Ele criou para a gente habitar, com tudo que esse planeta proporciona para que a gente possa estar encarnado, pelo alimento, pela luz solar, pelos animais, pela água, por tudo que a terra provém de alimento. Obrigado, meu Deus, por tudo isso. Vamos agradecer também a Deus a chance que temos de estarmos aqui encarnados, pois aqui encarnados é que estamos verdadeiramente cumprindo as nossas tarefas e colocando em prática todas as lições que tivemos lá no plano espiritual. Vamos agradecendo a Deus a nossa família, o nosso lar e todas as oportunidades que estamos tendo. Vamos aproveitar que agradecemos essa oportunidade pedindo para que Deus nos auxilie, para que possamos aprender com cada uma dessas oportunidades, que elas sejam lição construtiva na nossa vida. Vamos também ligando o nosso pensamento a Jesus. E vamos agradecer a esse mestre, esse rabi, por ter vindo até o nosso planeta, no meio de nós como homem, para deixar o seu evangelho, para deixar o seu exemplo, o seu ensinamento de amor e perdão. Obrigado, mestre, por tudo isso. E a gente pede para esse mesmo mestre auxiliar nós no aprendizado dessa lição tão maravilhosa que ele nos deixou. Vamos também agradecendo ao nosso mentor, que está aqui conosco, que está sempre conosco, mas em especial nesse momento, que está aqui, aproveitando esse momento que estamos assim, numa conexão maior, para intuir a gente coisas boas, soluções, novos caminhos. Vamos agradecendo por esse irmão bondoso, por ele estar aqui conosco nesse momento. Vamos agradecendo também a toda a equipe espiritual da Casa do Caminho, que tem amparado esse trabalho de tanto amor e de ensinamento do Evangelho de Jesus. Agradecemos a Dr. José Maurício e a toda a equipe que está sob o comando dele. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus e a toda a equipe espiritual que nunca nos abandona. Que assim seja. Gente, é tão bom fazer uma prece.
eu volto outra, renovada, é bom demais, né? Então, lá no comecinho, eu comecei a falar que eu ia falar um pouquinho, antes da gente entrar no capítulo 23, nós vamos falar um pouquinho do Livro dos Espíritos. 2 perguntinhas rápidas. Somos espíritas, temos que criar o hábito também de recorrer ao Livro dos Espíritos. Lá está o nosso manual, tá bom? E como nós vamos falar de viver pela fé, e viver pela fé não é fácil viver pela fé, eu resolvi trazer 2 questões do Livro dos Espíritos que falam sobre o bem e o mal. A primeira é a questão 629, onde o Kardec pergunta para o Espírito da Verdade: que definição se pode dar à moral? A moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem para o bem de todos. Não é só para algum, não, é de todos. Porque então observa assim a lei de Deus. Como se pode distinguir o bem e o mal? Essa é a questão 630. O bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus. E o mal é tudo que está, o que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Tem mais questões para baixo, mas eu quis trazer essas 2 para a gente pensar no quê? O que o Espírito da Verdade está falando para a gente aqui, nas entrelinhas? Que o bem, quando a gente está agindo de acordo com os ensinamentos de Jesus. Quais são os 2 maiores ensinamentos de Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. O bem está aí. Se eu estou seguindo essas 2 regrinhas básicas, quando ele fala que é todos, é para todo mundo, é geral, eu estou de encontro com a lei de Deus, então eu estou fazendo o bem. Tá bom? Então tem gente que fala assim, eu não faço o bem, mas também não faço o mal. Quando a gente não faz o bem, mesmo sem a gente fazer nada, a gente já está mais perto do mal, tá bom? Então fazer o bem é importante. Eu quero começar com essa informação para quando a gente entrar na lição, a gente vai fazer um link dessas 2 perguntinhas aqui do Livro dos Espíritos. Legal? Outro link que eu começo sempre é dando uma olhadinha lá no Evangelho. O início dessa lição, ela tem um pequeno trecho de uma epístola de Romanos, né? Que diz, mas o justo viverá pela fé. Vamos ler esse versículo todinho aqui, está no capítulo 1 de Romanos, versículo 17. Mas não é o versículo 17 inteiro, é um pedacinho dele, tá? Então, eu vou ler ele inteirinho, vou ler o 16 e o 17. Opa, mudei a página aqui. Então, aqui no Evangelho está dizendo assim, no 16, né? O que é epístola? É cartinha, né? Paulo escreveu essa cartinha, espertinho Paulo. Na verdade, eu não me envergonho do Evangelho. Ele é força de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em primeiro lugar dos judeus, mas também do grego. Porque nele, agora é o versículo 17 inteirinho, tá? Porque nele a justiça de Deus se revela da fé para a fé, conforme está escrito. O justo viverá da fé. É bem bacana também essa cartinha toda aqui, tá? O que ele está falando aqui, né? Viver da fé e tudo é. Ele está falando, não me envergonho do Evangelho. A gente vai ver agora aqui na lição também, de uma forma mais clara, mais legal, né? É que a fé é uma coisa que está dentro da gente, que é o que a gente tem que sentir dentro da gente, tá bom? Então não dá para comprar a fé, não dá para adquirir a fé em 10 vezes sem juros, né? A fé é uma conquista, não se compra, e eu também não consigo transmitir minha fé para o outro, né? Eu posso sim, com o meu exemplo, incentivar ele, provar para ele que, vamos dizer assim, que vale a pena, tá? Mas eu não tenho como transferir. Igual uma transfusão de sangue, né? Não tem transfusão de fé. Cada um tem que buscar por essa fé. Então, nós temos ali um conceitozinho do Livro dos Espíritos do bem e do mal, e temos um conceito aqui mais amplo, um pouquinho do Evangelho. Então, eu vou começar agora a entrar na lição, e a gente volta um pouquinho nesses conceitos, tá bom? Outro conceito para a gente lembrar
live passada é os atributos de Deus. Então, quando a gente vai pensar em fé, em bem e o mal, a gente sempre tem que lembrar qual é o Deus que a gente acredita. É um Deus soberanamente bom, justo. Então, esse Deus legal, esse Deus bom, esse Deus que não quer nada material da gente, que esse Deus quer ver a gente cada dia melhor, tá bom? Eu quero desconstruir esse Deus mau que castiga, que pune. Não é esse Deus. O Deus que a gente acredita é um Deus de amor, de misericórdia, é um Deus que quer o nosso bem e que ele vai fazer de tudo para isso, tá bom? É que às vezes a gente interpreta um pouquinho mal esse bem aí de Deus, né? A gente acha que Deus está querendo nosso mal, quando na verdade Deus sempre está querendo o nosso bem, porque ele é soberanamente bom e justo. Legal? Vamos começar a lição. A lição começa, né, com o trechinho lá do versículo 17. Mas o justo viverá pela fé. Aliás, eu fiz um tom de interrogação, mas não é uma afirmativa. Mas o justo viverá pela fé. Ele está afirmando. Na epístola aos Romanos, Paulo afirma que o justo viverá pela fé. Não poucos aprendizes interpretaram erradamente a assertiva. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos. Tem um monte de gente assim, né? Fala, olha, eu vou toda semana na casa espírita, eu tomo passe, eu assisto a palestra, eu faço tudo direitinho do jeito que tem que fazer. Então, eu tenho fé. Só que quando eu chego lá na minha casa, eu chuto o cachorro, eu não tenho paciência com quem mora lá comigo, seja esposa, seja marido, seja filho, seja o bichinho de estimação, eu não tenho paciência com ninguém. Quando eu entro na minha casa, eu tiro aquela máscara de boazinha e viro uma pestinha. Eu estou vivendo pela fé, está adiantando eu cumprir todos os pré-requisitos lá da casa espírita? É isso que vai, vou falar me salvar, né? Não é bem isso, mas é isso que vai me fazer uma pessoa melhor. Lembra que a gente falou dos objetivos nossos lá da outra live, né? Qual que é o meu objetivo? O que eu busco? O que eu estou buscando? É ser uma pessoa melhor, não é? Então, não é só dentro lá do centro espírita, nem dentro da igreja, nem só na rua. É principalmente dentro do meu lar. É dentro do meu lar que eu vou viver essa fé. É dentro do meu lar que eu vou passar a ter certeza que tudo que está ali está certo, que tudo que Deus está me proporcionando tá correto. É daquela forma mesmo que tem que acontecer, né? Se a gente começar a questionar muito essas coisas sem buscar uma melhora, a gente vai provocar um estresse emocional e a gente não vai chegar a lugar nenhum. Deu para entender isso que eu falei? Tipo assim, né? Eu só fico na minha casa reclamando. Ai, porque meu marido é um chato, não faz nada, não me ajuda. Ai, porque meu filho não faz nada, não me ajuda. Olha, se não fosse eu nessa casa... Isso é coisa de mãe, né? Se não fosse eu, quero só ver. As mães mais antigas dizem, quero ver quando eu morrer, quando vocês vão se virar, não é? Se a gente só ficar fazendo isso o tempo todo, vai adiantar? Não vai, né? As pessoas vão até começar a fugir da gente. O que é buscar essa fé? O que é viver pela fé? É primeiro olhar a minha postura, a minha atitude, o que eu estou fazendo, de que forma eu estou conversando com esses meus familiares para expor essa minha insatisfação perante a eles. Por que eu não pergunto para eles qual que é a insatisfação deles sobre mim? Será que o problema não está aí? Então a gente tem que começar a lembrar dessa regrinha, né? Que Deus deu 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca só, para a gente olhar, escutar mais e falar um pouco menos. Então, a gente tem que começar a olhar para dentro da nossa casa, da nossa vida, com outros olhos, né? Esse é o viver pela fé, é buscar esta mudança em todos os locais. Então, não é só, quem é católico? Todo domingo eu vou na missa, então já está tudo certo, já estou quites com Deus. Sou espírita, olha, eu vou no centro espírita 3 vezes por semana e já estou quites com Deus. Não é isso. Ou eu só faço bem para aquele que eu não conheço, para quem está dentro da minha casa eu estou com mais dificuldade. Eu tenho que buscar
romper isso daí, eu tenho que buscar melhorar. Isso faz parte do viver na fé, né? Tem uma historinha de um homem que ele se converteu espírita e começou a estudar e tudo, aí ele falou assim, aí começou a ver que nem sempre, a gente estuda no espiritismo, que nem sempre a nossa família encarnada é a nossa família espiritual. Mas isto não é uma regra. Muitas vezes é sim, a gente só está ali em papéis trocados. Mas às vezes não é. Às vezes a gente reencarna naquela família para fazer um resgate, mas aquela não é a nossa família espiritual. Pode acontecer isso. E ele teve esse aprendizado e ele tinha muito problema com a esposa e com as filhas. Muito problema, né? E ele começa a frequentar e ele começa a pensar, ai, graças a Deus, meu Deus, não vejo a hora de encontrar a minha família espiritual, porque essa família aqui eu não dou mais conta. E ele viveu o fim dos dias dele pensando nisso, acreditando nisso. Adivinha só quem era a família espiritual dele? A esposa e as filhas, né? Então, ou seja, a gente não deve pensar nisso, a gente não deve pensar que vai se livrar daquela pessoa ou daquele outro. Não vai se livrar. Pode demorar um pouco, a gente pode ir adiando aí o quanto a gente conseguir, mas no final das contas a gente vai ter que se acertar. Se nascemos na mesma casa, temos que viver pela fé. Temos que aprender a conviver. Temos que aprender a ouvir. Temos que aprender a nos pôr no lugar do outro. Beleza? Vamos ler mais um pouquinho? Que essa lição é curtinha. Acho que eu já vou até cumprir o meu horário bonitinho. É curtinha, mas é linda, né? Viver pela fé. Frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar a simbologia sectária, indicariam a presença do homem justo, mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. E antes de tudo, é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. É isso que falamos agora, né? Ele vem reforçando mais um pouquinho neste outro parágrafo, né, gente? Não adianta. Até você vai ser um bom exemplo, né? As pessoas que não te conhecem, que não estão do seu lado, falam, olha que bonitinho, vai certinho, frequenta certinho, é legal com todo mundo, né? Mas Deus te conhece muito mais profundamente do que as pessoas que convivem ali com você. E, gente, as contas a gente vai acertar. Primeiro com a gente mesmo, com a nossa consciência, e depois com Deus, não é com o nosso vizinho, né? Então, temos que buscar não apenas ser bons ritualistas, né? Temos sim, faz parte a gente ter disciplina, faz parte sim a gente participar de grupos de oração, de ações caridosas, faz parte, sim, é muito gostoso, é muito legal. Eu mesmo já estou há anos aí na doutrina espírita, eu amo todos os eventos que a gente tem na casa, os trabalhos espirituais, os trabalhos que a gente faz de bazar, de um monte de outras coisas que a gente faz, feijoada e vende coisa, e brinca, e faz festa. Isso é tudo muito bom, né? Faz parte, os estudos que a gente faz do evangelho, do espiritismo, faz tudo isso muito bom. Mas isso só é validado ali, carimbado, quando a gente leva isso para dentro da nossa casa também, para o nosso trabalho, né? Nosso ambiente de trabalho, que muitas vezes a gente passa mais horas no ambiente de trabalho do que da nossa casa. Então, esses ensinamentos que a gente leva, que a gente tem lá no nosso templo, né? Nossa casa espírita, onde a gente frequentar, a gente tem que levar para o nosso lar e para o nosso trabalho. Paulo de Tarso queria dizer que o justo, sempre fiel, viverá de modo invariável, na verdadeira fidelidade ao Pai que estás no céu. Os dias são ridentes e tranquilos? Tenhamos boa memória e não desdenhemos a moderação. São escuros e tristes? Confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria.
Olha só essas duas perguntinhas. Então, a gente fala assim, quando você está lá felizão da vida, que Deus está dando tudo certo, graças a Deus, não vamos esquecer de Deus. Por isso, então, ele fala, tenhamos boa memória, né? Não vamos desdenhando aí, vamos, né, deixar quieto. Já está tudo bem, agora eu preciso orar mais, não preciso fazer nada por ninguém, porque eu já atingi o meu objetivo. Aqui não está falando de objetivo material. Então, ele está falando de objetivo espiritual. Então, se eu estou bem, se eu estou tendo as minhas conquistas, então é hora de eu caminhar mais ainda, ajudar mais ainda, fortalecer minha fé mais ainda. Aí ele fala de novo aqui, são escuros e tristes, então vamos confiar, vamos ter essa fé, vamos viver na fé e confiar. Aquilo que eu falei, né? Deus, aquele amor de pai, a gente está tendo um castigo ali do nosso pai, quando a gente é criança, né? Às vezes o pai e a mãe priva a gente, dão alguns nãozinhos para a gente aprender. Deus também age desta forma e a gente tem que buscar aprender com isso. Veio o abandono do mundo, o Pai jamais nos abandona. Então, sempre lembrar que Deus, através dos seus enviados, né, dos nossos amados mentores, Ele está conectado com a gente o tempo todo e está nos auxiliando o tempo todo. É como aquela poeminha Pegadas na Areia, né? Que a pessoa fala, Jesus, quando eu mais precisei, porque ela olha só 2 passinhos andando na areia, né? Aí ele fala, Deus, quando eu mais precisei de tu me abandonastes, né? E aí Deus responde, não, é que eu estava te carregando no colo, por isso que só tem os 2 passinhos. É isso, Deus está sempre carregando a gente no colo, sempre auxiliando a gente em tudo, nunca duvidemos disso, tá bom? Chegaram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte, eles são todos bons amigos, por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé, segundo as disposições sagradas do cristianismo, de quem acredita em Cristo. Então, se somos cristãos, lá no Livro dos Espíritos, somos cristãos. Primeira teoria nossa, acreditamos num Deus soberanamente bom, justo e amoroso. Então, temos que confiar que não tem nada errado. Temos que tirar lições, boas lições, inclusive dos momentos ruins, dos bons e dos ruins. Outra lição do Livro dos Espíritos que a gente falou hoje, do bem e o mal. A gente tem força já para distinguir o que é o bem e o mal? A gente tem conhecimento? Tem. Qual que é? Que conhecimento que a gente precisa para distinguir o bem e o mal, para saber se está no caminho de Deus ou não? Lembrar dos 2 mandamentos lá de Jesus. Está cumprindo? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo? Está agindo com amor? Está agindo com fraternidade? Então, estamos fazendo bem, né? Estou buscando minha melhora todo dia interior? Estou buscando perdoar? Estou no caminho do bem, estou no caminho de Deus. Estou ali dando a mão para o meu próximo, com aquilo que eu posso, com aquilo que eu sei. Estamos no caminho do bem. Então, a gente já tem conhecimento para saber se estamos trilhando o caminho do bem ou no caminho do mal. Já temos conhecimentos para cada dia mais fortalecer nossa fé e vivermos essa fé. Mas não é viver essa fé de ritual. Como eu disse, é importante ter essa disciplina no centro espírita, frequentar, ajudar. Só que isso é o quê? Aprendizado para a gente levar para nossa casa. Vamos levar para nossa casa essa disciplina, esse amor, essa paciência que a gente tem com esses que estão lá e não tem de casa. Tem que levar para casa a paciência também. Tem que levar para casa essa energia boa que a gente vai lá buscar no centro espírita. Por quê? Quando a gente de casa... Às vezes demora um pouco, viu? Né? Uma coisa assim do primeiro dia, não. Mas você vai melhorando. Quantas pessoas eu já não ouvi esse testemunho e falar, eu comecei a vir no centro espírita e fiquei tão bem, tão diferente, que meu esposo falou, eu também quero ir, e nós estamos vindo junto agora, né? Então, é isso. Vamos levar para casa esse bom exemplo. Legal? Deu horário, né? Nossa palestrinha programada só 20 minutinhos. Se deixar, eu falo a noite inteira, porque é muito bom falar de Jesus, porque dá um ânimo, dá um gás. Eu falo, puxa vida, eu acredito num Deus bom, que é todo amor, todo misericórdia. Ele não vai me desamparar. Eu vou aprender com todo esse momento ruim que eu estou passando. Eu vou conseguir. Isso tudo vai passar com fé em Deus, com fé no Senhor. E isso deixa a gente muito animado. E isso que é bom, a gente pôr nossa mente para pensar
nessa esperança do futuro. Não para ficar só se entupindo de notícia ruim, só se entupindo de inverdades ou de mentiras, né? De que vai dar tudo errado, de que o mundo vai acabar, que todo mundo vai morrer, que blá, blá, blá. Vamos sair dessa coisa, vamos lembrar que tem um Deus aí acima de nós, que quer só o nosso bem, que é soberanamente bom e justo. Legal? E assim, cheio dessa alegria, dessa vitalidade, vamos doar um pouquinho disso para que os nossos amigos espirituais, eles peguem essa intenção nossa e levem e transformem e continuem nos auxiliando aí e que traga também aí para nossa aguinha aquele fluido que a gente está precisando, que faça o socorro necessário de algum irmão que seja necessitado nesse momento, enfim, de todas as maravilhas que a gente vai usufruir de estar vibrando e orando a Deus. Então, neste momento, quem sentir a vontade, fique de olhos fechados ou abertos, como vocês se sentirem melhor, e vamos criando, vamos imaginando que está saindo daqui, ó, do meio da nossa testa, e do meio aqui do nosso peito, aqui do nosso coração, muitas muitas flores, muitas cores, muita coisa boa. Tudo que a gente tem de bom está saindo daqui da nossa testa e daqui do nosso coração. E nós vamos levando com a nossa mente, vamos imaginando que toda essa energia boa que está saindo da gente está envolvendo esse planeta Terra que nos acolhe. Está indo por cada cantinho, envolvendo todo esse planeta. E com esse planeta todo envolvido nessa nossa boa energia, nós vamos direcionar energias de saúde para todos os enfermos, de todos os tipos de enfermidade, não só dessa que nos alarma, né? Mas todas as enfermidades, que essa vibração nossa de desejo de saúde, de restabelecimento da saúde, que ela seja levada nesse momento aos hospitais, às casas de repouso, aos lares, onde tem lá os seus enfermos. Vamos ainda para os hospitais e para esses locais, vamos levar agora essa energia, essa vibração de força e esperança para quem está cuidando, para quem está pertinho desses cuidados, médicos, enfermeiros, auxiliares, pessoal da limpeza, toda a parte que cuida de segurança e tudo dos hospitais, que eles recebam essa vibração de esperança e fé na cura, num amanhã melhor. Vamos agora levando vibrações de saúde, de amor, de esperança para os asilos, para as clínicas de recuperação de jovens drogados, para os orfanatos, para os moradores de rua, para as pessoas doentes do coração e da mente. Vamos levando essa vibração de amor, de esperança e fé para todas as casas de oração. Vamos vibrar pela expansão do Evangelho de Jesus, pela união das famílias, pelos trabalhadores do bem, por todos os amigos do plano espiritual que estão trabalhando pela evolução desse planeta que nos acolhe. Vamos vibrando por aquela pessoa que temos dificuldade de nos relacionar, que possamos vibrar muito perdão. Vamos vibrando também perdão para aquela pessoa que a gente sabe que a gente magoou e que a gente quer muito que ela nos perdoe, mas que ainda está difícil. Vamos vibrar por ela. Vamos vibrando para que esses laços, que eles se afrouxem, que a gente consiga chegar perto, que esse nó desate e vire um lindo laço de amizade novamente. Vamos vibrando pela nossa casa, que tem sido a nossa escola, o nosso trabalho, a nossa igreja, o nosso templo de oração. Vamos vibrando pelo nosso lar. Vamos vibrando por todos os que dividem esse teto com a gente. Vibramos muito amor, energias de entendimento, compreensão e perdão, para que possamos cada dia viver mais harmonicamente. E assim com essa vibração bem boa que fizemos agora na nossa casa, vamos deixando uma em aberto para que o plano espiritual leve aonde for mais necessário nesse momento, pedindo no encerramento dessas vibrações que os nossos amigos espirituais que se encontram conosco nesse momento, que eles deixem na nossa água
todo aquele fluido que estamos carentes nesse momento, fluidos para fortalecer nosso sistema imunológico, fluidos para acalmar nosso coração e diminuir nossas tristezas, fluidos para aliviar as nossas dores, fluidos para dormirmos melhor. E todo aquele que eles acham que a gente está precisando nesse momento. E assim, muito agradecidos, vamos encerrando essa vibração. Já que estamos assim, envolvidos nessa vibração tão boa, já vamos fazendo a nossa prece para encerrar esse estudo de hoje, sempre agradecendo Deus Criador, agradecendo Jesus, nosso Mestre, agradecendo os amigos espirituais que estão conectados conosco e pedindo que eles nos protejam todos os dias, que eles permitam que esses encontros continuem acontecendo, que eles nos auxiliem no aprendizado, que eles nos auxiliem na compreensão das nossas tarefas, que eles nos auxiliem a olharmos a vida de uma forma melhor, mais serena, mais amorosa, que eles também nos ajudem a ver a solução para aquele problema que está ali nos afligindo. E assim, certos de tudo isso, desse amor, desse carinho que estamos recebendo, vamos encerrar o estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E graças ao nosso mentor espiritual que está aqui conosco. Que assim seja. Ai, como é bom. Como diz minha avó, né? Parece que não, quem é doido parece que não reza, porque é assim mesmo, né? Porque rezar é muito bom, porque rezar ajuda a gente a tomar um rumo melhor para nossa vida, né? Ajuda a gente a ter calma, a gente pensar duas vezes. E orar é muito bom. Gente, foi muito bom esse estudo com vocês hoje, é sempre muito bom, eu adoro, fico sempre ansiosa aí pelo próximo, né? Eu fiquei de subir um vídeo no YouTube, fiquei devendo, mas até amanhã eu já subo, tá? Que eu já gravei, só tô dando uma arrumadinha nele sobre o livro Religião dos Espíritos, né? Caminhos da Paz, tá muito bem, muito legal, vou postar. E depois eu coloco aqui na página do Facebook para vocês também se inscreverem lá no canal do YouTube da Casa do Caminho, para quando a gente tiver um número bacana lá de inscritos, a gente também fazer algum encontro online lá pelo YouTube, tá bom? Muito obrigada para todo mundo. Vou dar um zoizinho aqui, tá bom? Vamos ver se eu consigo falar com todo mundo. Quem, se eu não falar o nome, é porque esse negócio aqui, ó, ele me deixa na mão, viu? Não é maldade, não. Todo mundo que eu vejo aqui, eu mando um oizinho. Então, vamos lá. Onde que eu parei? Alzira, Sueli, Mário, boa noite. Tia Lu, boa noite. Tia Rô, boa noite. Toninho, Antônio, a Elza, a Su Lozano, Vera. Ô, Vera, ela tá escrevendo aqui que ela é nova aqui e tá dando até uma sugestão aqui, né? Pra gente ligar o nosso pensamento aí vamos ver aqui, ó, Dr. Bezerra de Menezes, né? Pra gente respeitar. É verdade, muito bom a mensagem aqui da Vera Freire. Seja bem-vinda, viu, Vera? E o que você falou aqui tá certinho, né? Vamos lá. Rosana, já falei. Ângela, Rita Avelino, boa noite. Fátima Miato também, acho que é a primeira vez aqui. Pelo menos aqui nos recadinhos, né? Porque eu sei que tem gente online que nem eu consigo ver agora, tem 38, 37 pessoas aqui assistindo a live, mas eu não consigo ver os nomes de quem está assistindo. Então, primeira vez aqui no chatzinho. Fátima Ferreira, Marilene, oi Mária, minha amiguinha de estudo. A Deis, Rita Avelino, Roselaine Caldas, a Elza, Denise Loureiro, a Elisena, Gustavo, Doralice, quem é a primeira vez, muito bem-vindo, Zuani, Solange Carlos,
Obrigada, Solange, é muito bom ter vocês aqui. Terezinha, oi, dona Tetê, que saudade dos nossos sábados e domingos, hein, minha amiga? Que saudade dos seus bolinhos, dona Tetê. Dona Tetê faz um bolinho delicioso. Zu, Paim, Ângela, falei, Ivonete. Obrigada, Ivonete. Também amei falar desse assunto aqui com vocês. Obrigada. Sueli Lozano, obrigada. Zu, Ângela, vamos ver, Léo. Ismeinha, linda. Saudade de você, Meinha. Doralice, Fabiano Santos, Mara, Carla Silva e saudades também, meu amigo. O último recadinho aqui que eu consegui ler, que chegou aqui para mim, é do Antônio. Se eu não falei oi para alguém, peço desculpas. Depois na outra live eu dou uma olhadinha aqui, tá bom? Então, quem puder se inscrever lá no nosso canal da Casa do Caminho, temos 2 palestras lá com a nossa irmã Josete. Amanhã sai mais uma comigo. Quinta-feira temos o professor Breno aqui trazendo o capítulo 24. Vamos ver o título, nem vi, eu já me esqueci. Vamos ver aqui. Então, quinta-feira teremos com o professor Breno, falei o nome errado, perdão. Professor, preparem. A palestra chama O Tesouro Enferrujado, está em Tiago. O professor vai arrasar nesse tema muito bom também, que faz a gente refletir muito na nossa vida e na nossa fé, né? Os nossos tesouros enferrujados aí. Muito bom. A gente espera vocês aqui na próxima live, é sempre muito bom. Obrigado também para o pessoal que me manda mensagem depois, que fica aqui, que assiste depois, né? A live, deixa as mensaginhas aqui. Muito obrigada a todo mundo. E assim, muito agradecida, muito feliz. A gente vai encerrando a live de hoje. Quinta-feira, Breno. Domingo, eu aqui de volta. Tá bom, meu povo? Obrigado. Que Jesus abençoe cada um de vocês, a casa de cada um de vocês. Tamo junto aí em coração. E beijo.